Senhoras e senhores, Fox Masons está de volta aqui no canal com seu mais recente vídeo, um jogo da nostalgia. Cara, que vídeo pesado. Sério, aqui eu vou praticamente pisar em ovos, porque a Fox não quis poupar detalhes da mensagem que ela queria passar. Inclusive, de primeiro eu nem queria trazer esse vídeo, mas como a mensagem dele é muito importante, eu tô fazendo ele aqui. Então vamos logo que hoje o assunto vai ser complicadinho. Bom, é melhor explicar aqui no começo como que esse Analog Horror vai funcionar. Basicamente, ele é estruturado na forma de um jogo de point and click chamado O Jogo da Nostalgia. E já dando um pequeno spoiler de começo, essa história não tem só um final, mas sim três, e a gente vai ver cada um deles. No início, nós somos apresentados a essa personagem com uma TV no lugar da cabeça, que se chama Nostalgia. E aqui no começo, ela dá uma pequena introdução para o nosso protagonista sobre o conceito de tempo, que na física é o mesmo para qualquer pessoa, porém na filosofia é uma constante de mudanças que é diferente para cada pessoa. E logo em seguida ela pergunta se o nosso protagonista gostaria de revisitar o seu passado, onde ele tinha uma visão do mundo mais brilhante e feliz, ou uma época em que ele não tinha nenhuma preocupação com o futuro e o que poderia acontecer nele. Mas bem na hora, a imagem trava e dentro da TV surge um rosto que diz: "Ele ainda está lá." Esse rosto, somado com essa frase, soa como um tipo de aviso para o nosso protagonista, de que ele não deveria voltar para o passado. Mas logo em seguida a nostalgia volta e diz que a maioria das pessoas pensam que a linha do tempo não pode ser mudada. Mas não era para a gente se preocupar com isso, pois você não sabe de nada, você não sabe de nada, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Depois dessa interferência, a nostalgia surge de corpo inteiro na frente do nosso protagonista e pergunta se ele não odeia o fato de que o mundo atual dele é tão sem cor e vazio, e se ele não sente falta do mundo colorido e brilhante de quando ele era apenas uma criança. E ouvindo a pergunta, o prota responde que sim, e depois da nostalgia, diz que ele poderia voltar a ser feliz novamente, mas poderia ter graves consequências na linha do tempo. E o prota novamente diz que sim, e mesmo com as consequências ele gostaria de voltar no passado. A nostalgia repete a pergunta e ele responde novamente que sim. E o mesmo rosto do começo aparece aqui, novamente com a frase: "Você será feliz novamente, mas isso vai custar o seu presente." Depois dessa viagem louca, o prota e a nostalgia vão parar no passado, que possui um cenário mais brilhante e vivo que o presente. E a nostalgia pergunta quais dos locais o prota gostaria de visitá-los, com três opções aparecendo na tela: o parque, a antiga casa dele e a escola. O prota escolhe primeiro a escola, e os dois vão até lá revisitar os bons momentos da época de estudante dele. Mas uma coisa que incomoda ele é que não tinha ninguém naquela escola, e pela primeira vez no vídeo, o prota, que agora é revelado que o nome dele é Jonathan, fala com a nostalgia e pergunta onde estão todos. E ela responde que eles estavam no presente e somente ele voltou para o passado. Mas estava tudo bem, pois ainda tinha alguém atrás deles. E quando ela sai da frente, a gente vê uma figura parada no fundo do corredor, observando eles. E pulando para dentro de uma das salas, a nostalgia pergunta como que o Jonathan estava se sentindo. E ele responde que tinha alguém observando ele. E nesse momento, a tela da nostalgia fica preta com uma frase que diz: "Ele está com a gente. Seus traumas. Eles te assistem de longe. Tome cuidado." Consegue me ouvir? Lembre-se de mim, Jonathan. Venha para mim. Eu sempre estarei na sua cabeça. Um dia você vai se lembrar de mim. Lembre-se de mim, Jonathan. Venha para mim. Let's get out of here. Pick a spot, quick. Indo pro parque, a nostalgia fala de novo como que o local era lindo e maravilhoso. Mas a única coisa que o Jonathan nota é alguém atrás dele que se parece bastante familiar. E a nostalgia até tenta impedi-lo, avisando que aquilo não era quem ele pensava que era. Mas o Jonathan não liga e vai atrás da figura, que se revela como sendo a entidade do começo. E ao ficar de cara a cara com o Jonathan, a entidade diz que ele deveria ter ficado no presente, pois ali ninguém poderia salvá-lo. Agora só falta um único local para ser explorado.
Indo pra casa, a primeira coisa que aparece para nós é a nostalgia com forma distorcida que diz que ela tentou avisá-lo que ele deveria voltar, mas agora já era tarde demais, e os traumas do Jonathan estavam sugando toda a energia dela. E uma coisa que eu acho legal dessa história é que a nostalgia aqui é uma figura ambígua, pois mesmo que ela tenha iludido o Jonathan com uma história linda de que o passado dele é infinitamente melhor do que o presente, ela também deixa bem claro para ele os perigos de voltar no tempo e também tenta avisá-lo sobre o trauma que estava perseguindo ele. Ou seja, ela, assim como a própria nostalgia em si, não é algo bom e nem algo mal, é um sentimento e cabe a nós saber equilibrá-lo na medida certa. Enfim, voltando, o Jonathan fala que queria voltar de novo pro presente, e a nostalgia diz que para isso ele iria precisar pegar 3 itens nostálgicos dentro da casa, mas que em hipótese alguma ele deveria deixar os traumas pegarem ele. Então ele vai na missão enquanto a cidade fica ao redor dele, tentando pegá-lo. E cara, não sei porquê, mas esse pedaço me dá uma agonia enorme vendo essa coisa ao redor do Jonathan. Mas vocês se lembram que eu falei que essa história tinha 3 finais? Bom, no primeiro, o Jonathan coleta os 3 itens, sendo eles um ursinho de pelúcia que era o melhor amigo dele, uma foto dos pais dele, uma mochila da escola. Após pegar os 3 itens, a nostalgia leva o Jonathan de volta para o presente sem nenhuma memória do que aconteceu, sendo esse o final bom. O outro final é o final ruim, onde perto da bolsa o Jonathan encontra uma arma. Nesse ponto, ele tem um devaneio, onde ele pensa que se ele ficar por ali, o trauma ia pegar ele. Mas se ele voltasse para a vida sem graça e deprimente do presente, ia também ser algo horrível. Então, com a arma apontada para a própria cabeça, ele dispara. O último final ocorre quando o trauma consegue pegá-lo, e tem um diálogo, onde o trauma fala que ele cometeu um grande erro voltando para lá, que ele deveria ter aproveitado a vida dele e usado tudo que ele aprendeu como uma lição, pois o trauma estava justamente onde ele deveria estar, e foi o Jonathan quem foi atrás dele. E com isso conseguimos o final verdadeiro, onde o trauma traz o Jonathan de volta para o presente, mas agora ele seria obrigado a reviver todos os seus traumas de novo e de novo para sempre. Bom, caso você não tenha entendido a mensagem desse vídeo, bem, não se preocupe, porque a Fox Animations fez questão de colocar a nostalgia no final para explicar a lição de moral daqui. Sinceramente, eu achei isso um pouco desnecessário, mas levando em consideração que muita criança acompanha a Fox e que hoje em dia cada vez mais pessoas novas estão tendo nostalgia, faz sentido isso. E bom, a mensagem ainda é muito importante, que é sobre os perigos da nostalgia, principalmente na nossa geração, em que cada vez mais pessoas estão querendo voltar para o passado que na cabeça delas era uma maravilha, mas que assim como o Jonathan, essa idealização do passado pode trazer problemas daquela época para os dias atuais e só piorar tudo. Eu também não vou dar uma de santa aqui, eu tenho esse mesmo problema diariamente, mas a lição que fica aqui é agradecer por ter vivenciado todas aquelas memórias e seguir a vida, pois nós podemos criar memórias ainda mais melhores no futuro. Enfim, o vídeo foi esse, obrigado por ter assistido até o fim, rede na descrição e tchau.